E vamos lá para esse meu primeiro vídeo aqui no YouTube. E vai ser dessa forma mesmo, bem descontraída. O pessoal das mídias vão ficar tudo louco, porque não tem cenário. Não tem microfone, não tem luz, não tem nada disso. Geralmente eu gravo no Instagram, no meu consultório. Mas aqui eu resolvi gravar assim, eu preciso começar. E eu disse, é hoje. E quando eu boto umas coisas na cabeça, eu não espero o momento certo, ideal não. É hoje, então vamos lá. Eu me chamo Rafael Pinheiro, sou doutor em Ciências da Nutrição e estou aqui para lhe ajudar a tentar desmistificar muitas coisas da nutrição e ajudar você a levar a sua alimentação como sua companheira, como sua parceira, certo? Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum chegar lá no consultório, muitos pacientes que veem a alimentação como algo, vamos dizer assim, como uma relação intrucada, complicada, difícil. Por quê? Porque chegam lá, a primeira coisa que diz, Rafael, eu preciso fazer uma dieta, mas eu vou me despedir, como se fosse uma despedida de solteiro e o casamento fosse algo, vou dizer assim, entre aspas, ruim, porque a pessoa vai ficar presa, né, aquela outra pessoa. Existe essas despedidas de solteiro, para mim não tem sentido nenhum, mas existe. Então vamos lá. O que é que acontece? A gente primeiro tem que trabalhar na nutrição, e daí é uma área que eu venho estudando muito, a nutrição comportamental, que é desmistificar essa relação ruim com a alimentação. Você não vai ser, a partir do momento que você está ali, sentado, em frente ao nutricionista, ele não é um carrasco que vai fazer com que mais nunca na vida você coloque um pão francês na boca. Que mais nunca na vida você coma um doce. Mais nunca na vida você vai tomar um refrigerante. Não é nada disso. A alimentação, ela tem contextos culturais, contextos afetivos, então psicológicos. Tem também a parte fisiológica. Então, por exemplo, tem pessoas que não podem comer nada com glúten, são celíacos, não podem mesmo. Não é nada por questão de modismo, não é porque achou que não podia, porque não podem mesmo. Então é uma condição fisiológica, é uma condição patológica que impede a pessoa de fazer o consumo do glúten ali, certo? E daí, todos os alimentos que contêm glúten, geralmente, os farináceos, então pães, massas, bolos, geralmente é o que são cortados ali da alimentação, da dieta dessa pessoa. Então, a gente sempre teve uma relação com o alimento ali, desde a infância, como se fosse uma relação de troca. Ah, se você comer bem, você come um doce. Ah, você vai, por exemplo, eu vejo, as crianças vão fazer exame de sangue, sai com uma lancheirinha, como se fosse um presente. Ah, sei lá, vai fazer alguma coisa na escola, vem com um pirulito, como se fosse um presente. E desde aí, a gente começa a ter uma relação bem errada com a alimentação. Não deve ser, não existe, por exemplo, um alimento que seja muito bom, não existe um alimento que seja muito ruim. Tudo tem sua medida, sua proporção. E daí quando a gente vai falar de doce, porque na grande maioria dos casos, os pacientes quando chegam lá no consultório, relatam essa questão dessa compulsão. E geralmente a compulsão se dá por alimentos doces. Por quê? Existe um contexto fisiológico, existe um contexto neurocientífico, existe um contexto neurocomportamental, afetivo, enfim. Há pessoas que têm uma compulsão por coisas salgadas. Então existe ali público, um grupo de pessoas que tem esse afeto maior por coisas salgadas. Talvez porque aquele alimento, de fato, traz para ele uma memória afetiva boa, e aí independe de ser doce ou salgado, ou porque ele foi se acostumando a associar aquela comida salgada como uma comida prazerosa. Então o cérebro foi armazenando essa informação, certo? Mas na grande maioria das pessoas, esse armazenamento de informação se dá por alimentos doces. Por causa do quê? Do açúcar. Por causa de um compostozinho chamado sacarose. A sacarose, ela ativa uma região ali do cérebro que é o que a gente chama de sistema de recompensa. O que é isso, Rafael? É aquela região do cérebro que nos impulsiona, posso assim falar, a ter motivação, que nos dá essa sensação de prazer. Então, compras, sexo, doce, drogas, são comportamentos
ou são substâncias que vão favorecer a produção de um neurotransmissor que ativa esse sistema de recompensa, que é a dopamina. Quanto mais dopamina a gente tem ao comer algo doce, quanto mais dopamina é liberado em que, por exemplo, tem um vício na pornografia, quanto mais dopamina é liberado quando você faz compras, você acaba se tornando adicto àquele comportamento, adicto àquela substância, como é as drogas. O açúcar, na sua devida proporção, também favorece a produção de dopamina, que também vai ativar esse sistema aí do núcleo accumbens e vai nos causar esse vício, entre aspas. Isso que é tão difícil. As pessoas, quando chegam ali no consultório, eu sei que há ali, de fato, de verdade, há ali um desejo deles de: Rafael, eu quero deixar essa compulsão. Rafael, eu quero deixar de ser quase um viciado em açúcar, quase um viciado em coisa doce. E quer fazer isso do dia para a noite. O comportamento, mas a adicção, ela não foi contraída do dia para a noite, certo? E a gente precisa fazer um processo que eu vou dizer assim, a gente precisa fazer um desmame. A gente precisa fazer uma redução gradativa desse açúcar ali naquilo que você coloca para adoçar, suco, café, chá, o que seja também nos alimentos que você consome, né? Reduzir aquilo que você coloca ali na feira, né? Eu digo muito para os pacientes, aquilo que você coloca ali no momento que você está fazendo a feira, está fazendo as compras da sua casa, não tem para onde correr. No momento que você tiver nesse desejo, nessa compulsão, nessa loucura, você vai atrás, porque você sabe que tem ali em casa. E hoje acaba que tem as facilidades da vida moderna, posso assim dizer, atrapalha muito, porque se a pessoa não colocou ali na feira, ela aperta o aplicativo, ela pede comida e ela vai pedir doce. Então, hoje, nesse ponto, há sim, da nossa parte, uma demanda maior, um esforço maior por fazer esse controle, por fazer essa regulação comportamental. Outra coisa que eu falo que ajuda muito aos meus pacientes, eu dou isso como dica para vocês, anotem. Como assim, Rafael? Anotem as causas que lhe levam a ter esse comportamento de compulsão por doce. Porque à medida que você vai se conhecendo, à medida que você vai fazendo um registro alimentar, um diário alimentar, e eu entrego isso para os pacientes, esse diário alimentar, então à medida que você vai fazendo esse registro alimentar, você vai olhando aquilo ali, vai dizendo: caramba, toda vez que acontece esse tipo de situação semelhante, não precisa ser exatamente a mesma situação, mas você sabe, toda vez que aquilo acontece, você viu ali, porque você registrou, o cérebro tende a armazenar aquilo que é importante para ele, certo? É tanto que quando o paciente vai ali na primeira consulta me falar como é a alimentação dele no cotidiano, é quase certo ele esquecer que existe aqueles beliscados, existe aquele docinho, existe aquela coisinha pequena ali que meio que passa desapercebido. E quando a pessoa faz esse registro alimentar, ela tem noção exata do que ela está comendo. Eu tive uma paciente, por exemplo, engraçada essa situação. Porque acho que na segunda semana que ela trouxe o diário alimentar dela, que é semanal, né? Lá no consultório eu faço atendimento com os meus pacientes e os encontros com eles são semanais. Então, na segunda semana que ela veio, ela olhou pra mim e disse: Rafael, eu não imaginava que eu era uma macaca, porque eu como muita banana. E no dia a dia ali, ela não se tocava de que ela comia essa quantidade de banana, né? Mas ela comia muita banana, ela não conseguia variar. Não é que ela fugiu à dieta, é porque todas as vezes que tinha frutas, era banana, porque era uma das opções que ela tinha naquele momento. Então, fazer esse registro alimentar acaba que lhe dá uma capacidade de um autoconhecimento maior. Você tem uma noção do que é que está causando esse tipo de comportamento. E você vai impedir? Possivelmente não. Mas você vai evitar. Você vai ter um controle. Todo o processo de autoconhecimento nos dá, assim, na nossa mão, a capacidade de ter um controle maior sobre os sentimentos, as emoções, as decisões, tudo. À medida que a gente vai se conhecendo verdadeiramente, a gente não vai se enganando, certo? Que a gente vai se conhecendo verdadeiramente, a gente tem essa capacidade de ter um controle maior sobre a nossa vida, né? É um verdadeiro processo que a gente
fala ali na linguagem religiosa, é um verdadeiro processo de cura e de libertação. E tudo aquilo que nos amarra, nos impede de seguir e de conduzir a nossa própria vida. Eu acredito muito nas influências espirituais, na ação espiritual da nossa vida. Mas também tem uma parte psicológica que a gente precisa conhecer, a gente precisa tratar essa parte psicológica, né? Para que a gente tenha domínio sobre si, certo? Outra coisa que também está associada a esse craving, que é um termo que é utilizado por essa questão do cérebro já saber que toda vez que você come doce, você tem uma recompensa rápida ali. Então, além disso, o açúcar em si, por ele ser um alimento altamente inflamatório, existem regiões do cérebro também que fazem a produção de dois hormônios, da grelina e da leptina, que são hormônios que regulam a fome e a saciedade do nosso corpo, fazem com que isso seja desregulado, certo? Então você tende a ter mais fome. Você tende, ao passar do tempo que você vai consumindo coisas muito açucaradas, você tende a ter mais fome. E quando você está com fome, geralmente isso é associado à ansiedade. E a ansiedade, quando ela é, vamos assim, de modo exacerbado, ela causa esse incômodo. E aí o cérebro vai querer o quê? Algo que dê uma recompensa para ele. E qual é algo que dê essa recompensa para ele? Comida doce. Então você fica num ciclo. Fora que o excesso de calorias que virá desse consumir compulsivamente doces vai fazer com que a sua reserva de gordura ela aumente. E já se sabe, já é muito claro que a gordura também tem um papel endócrino no nosso corpo. Então ela também produz o que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias, que vão causar uma maior desregulação desse controle de fome e de saciedade. Rafael, o que é que eu faço? Eu já dei 2 ferramentas, vamos dizer assim. Já dei 3, na verdade, né? Procura um nutricionista, procura um terapeuta, especialista na área, né? Porque vai muito além. Talvez você vá lá para tratar essa questão da compulsão por doce e você vá tratar traumas que lhe levaram a essa compulsão por doce. Que pós-pandemia, por exemplo, eu vi muito isso acontecer. Tenha pessoas, amigos, seja muito claro, seja muito sincero a essas pessoas. Olha, é um comportamento que não me favorece, não me ajuda, me atrapalha, até porque o açúcar, eu nem falei, mas o açúcar na parte cognitiva, de memória, por ser inflamatório também faz com que a gente tenha um decréscimo, faz com que isso prejudique, seja prejudicado ali no nosso cérebro. É tanto que o açúcar, o excesso, né, o consumo excessivo de açúcar ao longo do tempo está associado a casos de Alzheimer. Então seja muito claro, aberto com seus amigos, com seus familiares, com sua esposa, com seu marido. Olha, me ajude. Eu estou querendo cuidar de mim, então eu estou lhe pedindo a sua ajuda. Porque se de fato são, e eu acredito que são, pessoas que lhe amem, elas vão querer lhe ver bem. Então vão lhe ajudar. Então, nutricionista, terapeuta, abrir-se para as pessoas mais próximas, né, para lhe ajudar. Faça diário alimentar, registre mesmo. Caramba, Rafael, não tem costume. Adquira, tenha hábito disso. Ou você pode escrever na mão, você pode fazer isso no seu celular, você pode criar um grupo com você mesmo no WhatsApp e você ir fazendo. E principalmente se você tiver com uma terapia, principalmente se você tiver com um nutricionista que, assim como eu, faz um acompanhamento semanal, vai ser bem mais eficaz esse tratamento. Porque toda semana vai ali, ó, intervir, auxiliar e ajudar. Vai cair, vai levantar. Não acredite que você vai se dar bem em todos os passos iniciais. Não, é um processo. E é isso que eu tenho falado muito com os meus pacientes. Respeitem o processo. Respeitem vocês mesmos. Se você tentar acelerar algumas coisas no seu corpo, no caso, no nosso corpo, você pode pagar um preço muito alto lá na frente, certo? E outra coisa vai reduzindo gradativamente. Então, um exemplo. Se por acaso, ali na sua xícara de café, no seu copo de suco, você colocava 3 colherzinhas ali de sobremesa, 2, enfim, que seja, de açúcar, você vai reduzindo aos poucos. Se era uma colher cheia, você bota rasa. Se eram 3, você vai colocar 2. Se eram 2, na próxima semana você vai colocar 1. Então você vai estabelecendo metas. Então, sei lá,
A cada semana ou a cada 2 semanas eu vou reduzindo. E quando chegou ali, você colocou 1 colher de açúcar e está começando a sentir a coisa mais azeda, mais amarga, você pode colocar isso e adicionar um pouquinho de adoçante. Reduz açúcar, adiciona mais adoçante. Reduz açúcar, adiciona mais adoçante. Depois que está ali no adoçante, dependendo do que seja, eu quero ser daquele povo que toma café sem adoçante, sem nada. A mesma coisa com adoçante, vai reduzindo. Vai reduzindo. Você botava, sei lá, vou chutar aqui, certo? 10 gotas, passa depois para 8, 6, 4, 2, até zerar. Porque, além do mais, as papilas gustativas, elas são moldadas, posso assim dizer. O nosso cérebro tem um que a gente chama de neuroplasticidade. Então, você pode abrir esse novo caminho no seu cérebro. Tem que ser com tempo. Tem que ser no processo. Nada é instantâneo, nada é rápido. Beleza? Então é isso. Vou trazer esses temas. Possivelmente vai ser coisas que eu vou escutar ali no consultório, que eu sei que também são dúvidas de vocês. E eu vou trazer para cá, porque a minha intenção é compartilhar mesmo informações. Não quero nada reter para mim, né? Passei anos e anos dentro da universidade estudando, fiz mestrado, fiz doutorado e tudo mais. Pesquisa e vamos lá para justamente isso, compartilhar com vocês. Beleza? Qualquer dúvida, procura o meu perfil ali no Instagram, que eu vou colocar aqui. Qualquer coisa, coloca aí também nos comentários. E como todo mundo diz, eu também vou dizer. Curte, comente, compartilhe e começa a me seguir aí. A gente vai conversar bastante e vai ser temas bem interessantes. Eu prometo.